Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Vamos aprender? Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Sua inspiração, seus mandamentos, seu chamado, seus conselhos, as correções. E a cultura que nós estamos vivendo não é muito favorável a que nós ouçamos a Deus. Na verdade, a cultura que estamos vivendo, tão barulhenta, está desviando os nossos corações, a nossa mente, para um monte de bobagens. Para um monte de coisas superficiais, passageiras, sem importância, coisas fúteis. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer ter Facebook, quer ter Instagram, quer ter um programa, quer ter... Falamos muito. E muitos querem falar para nós, nos encher de informações por conta do comércio ou por conta da política, desviando os assuntos, disfarçando, encobrindo a verdade, mentindo, tantos fake news. Vivemos num tempo de rumores, muitos ruídos, às vezes entupidos de um monte de informações que não nos constroem. E a nossa verdadeira formação humana, moral, espiritual, às vezes fica a desejar. Porque estamos ocupados com tantas informações e elas nos influenciam no nosso comportamento. Veja, por exemplo, as músicas. Já foi o tempo das chamadas músicas raízes, que tinham uma história interessante e valia a pena ouvir e que emocionava. Hoje é um batidão aí, uma coisa horrorosa. Um tal de metal, sei lá o quê. Um sertanejo universitário cuja letra é uma vergonha, uma baixaria. E é isso que as nossas crianças, adolescentes, escutam cedo, de tarde, de noite, nos vídeos que acessam. E vão se enchendo de um comportamento, de uma cultura, vamos dizer, para simplificar, imoral, cheia de imoralidades. De modo que essa cultura não tem favorecido a gente ouvir Deus. E aí recordamos já a segunda leitura. O apóstolo escreve a esta comunidade que ele tinha fundado em Corinto. Eu estive nessa cidade. É uma cidade portuária. Lugares onde tem porto, chegam os marinheiros, não são todos ruins, evidentemente, mas há um comércio desonesto, muitas vezes, muito barulho, muita bagunça, muita bebida e predomínio de prostituição. Alguns haviam se convertido, mas como a gente vê pela carta, o apóstolo percebeu que aqueles que se converteram ainda não haviam entregado o corpo a Deus. Provavelmente pensavam que podiam viver um cristianismo só de alma, teórico, uma teoria de crer em Deus que abençoa e a gente crê nele, a nossa vida aqui embaixo é nossa. Isso, cada um faz o que quer. E ele então diz, não é só a alma. Não sabeis que o vosso corpo também é de Deus? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O corpo também. Deus não quer um pedaço de você.
Deus nos quer por inteiro, integral. Deus quer você completo. Não tem jeito de você ser abençoado só na alma ou só no corpo. A bênção é para a pessoa composta de corpo e alma. Então nós, diante de Deus, também devemos entregar alma e corpo. O que significa ouvir Deus e se comportar de acordo com seu mandamento. Não prostituirás, não adulterarás, não. E aquela comunidade que tinha a prática desses vícios sexuais, corporais, é corrigida, é repreendida de uma maneira bonita. Não é apenas um puxão de orelha, olha, isso é pecado, você vai para o inferno. Não. O apóstolo está mostrando uma motivação positiva, porque nós devemos viver a castidade, porque nós devemos entregar nosso corpo, porque nós pertencemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cantamos no início. Há uma razão positiva, belíssima. Nós somos de Deus. E não é justo que entreguemos os nossos corpos à prostituição, à malandragem, à escravidão sexual, ao sensualismo. E é isso que a gente está respirando, enxergando, ouvindo na atualidade. No modo de vestir, as coisas que pensamos, as fantasias, o que vemos, as práticas, eu diria paganizadas do uso do corpo, as mentiras em busca de prazer que estão aí, tão impregnadas nas propagandas para vender inúmeros produtos nessa linha da sensualidade. E tem conquistado um grande mercado. Depois o aborto, né? Para completar. E muitos estão cedendo a isso, sem ouvir a Deus, sem ouvir o mandamento, sem deixar que o Senhor lhes fale ao coração. E vão se acostumando com isso, achando que é normal. Essa propaganda infeliz e maldita de uma sexualidade torpe, de uma sexualidade baixa, de uma sexualidade animalizada, de uma sexualidade pagã, desrespeitosa e não natural. Olhem, imaginem o corpo do homem e da mulher como são feitos. Deus nos fez homem e mulher. E o formato do homem e da mulher se encaixa da maneira natural. Assim Deus nos fez. Mas a propaganda, a enxurrada de ruídos que nós escutamos, estamos convivendo, é que tem que experimentar formas artificiais, outras maneiras, não natural, e inventar, e fantasiar. E todo tanto é pouco, porque vem surgindo, gente, coisas horrorosas de arrepiar neste campo corporal, sexual. Baixarias das piores. E não pode estar Deus nestas coisas, nesses lugares. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Deixe o Senhor falar. Deixe o Senhor falar em nossas almas, em nossos corações. E vamos desentupir os nossos ouvidos das porcarias que estão nos dizendo que são verdade, que é bom. Bom é aquilo que nos deixa em consciência tranquila, em paz conosco mesmos. Não aquilo que atiça o vício,
insaciável, porque nesse campo há uma insaciedade que, se o ser humano, por conta do pecado original, certamente, há essa corrupção que nós temos nas nossas inclinações, se a gente não frear, é infinito, não tem limites. Se vai de uma coisa a outra, de uma coisa a outra, e a satisfação nunca acontece, é preciso mais. É como as drogas, de uma simples para uma mais complexa, mais pior e assim por diante. Se não soubermos frear, se não soubermos disciplinar nosso corpo, através da força da alma, do Espírito Santo que está em nós, pelo nosso batismo, pela nossa crisma, se nós não usarmos estas ferramentas, nós vamos caindo. Vamos na enxurrada dessa cultura que não ouve Deus, que ouve as ideologias de gênero e outras. Que o homem, criança, pode escolher ser mulher. A mulher pode escolher ser homem. Uma coisa de contrassenso horrorosa, contra a natureza. Vamos pensando que é liberdade. E vamos achando que tem que aplaudir, que é um direito. E os direitos de Deus? Não existem? Eu acho que uma das coisas mais graves de desobediência a Deus é isso daí, porque a natureza os fez homem e mulher. Tem gente querendo trocar de lado, com operações, com coisas artificiais. Somente ouvindo a Deus com temor, somente ouvindo a Deus com obediência, com renúncia, é que nós conseguiremos obedecer e ter tranquilidade de consciência. Mas o mundo não ensina a gente a fazer renúncias. Ascese, né? Praticar aquilo que é certo, treinar, ser o atleta nas virtudes. Virtude se treina, se esforça, hoje, amanhã, depois. Aí a ascese, né? É o atleta de Cristo, aquele que está se esforçando a cada dia para ser virtuoso. Hoje, amanhã e depois. Tentação hoje, tentação amanhã e depois. Mas hoje, amanhã e depois eu me esforço para ser templo de Deus, para obedecer a Deus. Isso é ascese. Mas o mundo não ensina isso, o mundo ensina o contrário. Dá vontade? Vai. E na antropologia cristã, né? Na doutrina cristã sobre o ser humano, nós sabemos que o ser humano tem uma tendência pecaminosa. É a concupiscência, originada lá no pecado, que foi perdoado no nosso batismo, o pecado, mas a inclinação não foi mudada. Por isso precisamos da força de Cristo, do Espírito Santo, de vida de oração. Nós precisamos de ser espertos e driblar o tentador. Aqui não. Driblar o tentador com a força que vem de Deus. Mas se a gente não ouvir Deus, não vamos fazer a sua vontade. E aí entra a primeira leitura, Samuel e o Evangelho. André, Simão e outros. Shamuel, uma palavra hebraica lá, está no capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve Israel, Shema Israel, escuta. É a palavra Shamuel, El significa Deus. Samuel é aquele que ouve Deus. Samuel é você agora. Samuel somos nós aqui que ouvimos Deus. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Os homens comigo, vamos fazer um corinho. Fala, os homens,
e teu servo escuta. Fala-me, Senhor. As mulheres estão dando uma força, viu? Aí eu percebi. As mulheres, fala. Os homens, não ajudem, não. Só as mulheres. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor. Que teu servo escuta. Sempre os homens ganham, né, gente? Perceberam? Então, é isso. Essa oração que a gente tem que fazer. Fala, Senhor. Onde, quando, como ouvir Deus? Em todo lugar. De todo jeito que Deus quiser falar. Toda hora que for possível. Nunca é demais ouvir Deus. Rapaz, eu não vejo Deus. Fisicamente nós não escutamos diretamente Deus. Nós não o vemos diretamente. Mas como explica Santo Tomás de Aquino, Deus, causa primeiro de todo bem, age no mundo através das causas segundas. A natureza, as pessoas, os fenômenos, os fatos. É aí que entrou o Eli da primeira leitura. Deus falava ao coração do Samuel, que diz o texto, não conhecia a Deus, ele não sabia ainda. Estava lá no templo, lá ao lado do sacerdote Eli. Ele estava ao lado da Arca da Aliança, tesouro mais precioso que o povo de Deus tinha, a Arca da Aliança, onde estavam os mandamentos numa caixinha, mandamentos de Deus recebidos por Moisés. A Arca da Aliança que acompanhou esse povo vencendo tantas provações, batalhas, inclusive guerras, e teve um tempo que os filisteus tomaram essa Arca da Aliança e o povo de Israel começou a perder as guerras, a sofrer. Depois os filisteus devolveram. Um grupo de arqueólogos dizem ter encontrado vestígios dessa Arca da Aliança ao norte de Israel, em umas escavações. Então, essa caixinha estava ali e o Samuel do lado. Embora não conhecesse a Deus, Deus lhe falou, olha, houve um momento que nós não conhecíamos a Deus. Quando a gente é pequenininho, a gente não sabe o que é Deus. Todo mundo nasce ainda sem conhecer, sem entender. Bebezinho, vai crescendo devagarinho, sem saber o que é Deus. É difícil, essa passagem não é fácil. E não só as crianças, adolescentes, as pessoas que estão longe da igreja, adultos que não escutaram a palavra, homens e mulheres que vivem nos vícios, homens e mulheres que vivem de forma pagã, materialistas, homens e mulheres que acham que o céu é aqui na terra, não ouviram Deus, não conhecem Deus. É preciso que as causas segundas, isto é, alguém ajude a interpretar, porque Deus fala. A criação de Deus mais importante é o ser humano. Deus fala a todo ser humano. Eu vou repetir. Deus fala a todos os seres humanos de algum jeito. Para o bêbado, viciado em álcool, Deus fala. Drogado, Deus fala. Bandido, Deus fala. Assassino, Deus fala. Prostituto, Deus fala. Porque eu não posso acreditar que o Senhor Deus do céu, amoroso Pai Criador, abandone ou discrimine uma das suas criaturas. Da parte de Deus não falta nada. De algum jeito Deus fala. Podemos comparar esse bando de gente que não reza, que não tem espiritualidade, que não tem temor, como aquela primeira fase do Samuel. Deus falava com ele, mas ele não sabia o que era isso. Passava despercebido, achava que era só o Eli. Eli, você me chamou? Não, meu filho, vai dormir. Segunda vez,
Samuel, Samuel. Samuel foi lá de novo, Eli. O Senhor me chamou outra vez. Então Eli descobriu, percebeu. Ele tinha sensibilidade espiritual e ajudou Samuel. Disse, olha, quando chamar de novo, você diga, fala, Senhor, teu servo escuta. Ajudou Samuel a entender. Mas Deus já estava falando. Deus está falando para todo mundo, para você, para mim. Deus fala para essas crianças aí através de vocês, pais. Leite materno e palavras de sabedoria, de carinho para os filhos conhecerem o amor de Deus. Que as crianças cresçam com um Eli do lado, uma Eli, um homem, uma mulher, o mestre do Evangelho. Rabi, com um Rabi. Vocês pais são os primeiros rabis dos seus filhos. Eduquem seus filhos na fé. Fale do Senhor aos seus corações. E aí a gente vai passando, né? De uma ignorância infantil, vai começando a pensar em Deus e imaginar, e vamos rezando, e vamos tendo os sinais de Deus, graças, etc. E a gente então encontra Deus. A gente diz, Senhor, fala, teu servo está aqui, eu te escuto. Tem muita gente precisando ouvir, mas estão entupidos de bobagens, coração cheio de poeira, de tantas coisas podres. Esses terão mais dificuldades de ouvir do que quem busca uma vida honesta. Mais ainda terá facilidade, certamente, de ouvir Deus quem se predispõe e busca Deus. Como é bonito chegar na igreja e as pessoas buscarem o Santíssimo Sacramento, que tem muitos que ainda não têm esse hábito. Seria importante você colocar no seu cardápio dominical ou diário. Coloca no seu cardápio a visita ao Santíssimo. Vai lá, fique perto da arca da nova aliança, que é Jesus, na caixinha sagrada. Não é bonito ver as pessoas ali, sem falar, elas estão ali ouvindo, contemplando. E Deus vai inspirando. Terá certamente mais facilidade de união com Deus, de saber o que Deus quer de si, aqueles que buscam ouvir Deus. Mas repito, Deus não pode falar e não fala só com quem o busca. De algum jeito Deus quer falar aos que não os buscam. Por isso é que essas pessoas precisam de ajuda. E aí que entra o papel nosso, de ajudar as pessoas a ouvir Deus. Escuta, Deus está te chamando. Você não percebeu esse sinal? Vamos para a comunidade, vamos para a igreja. Em todos os lugares Deus pode falar com o ser humano. Mas a igreja é um lugar espetacular, especial, onde Deus revela, inclusive de forma oficial, pela liturgia. Hoje nos falou 3, 4 textos. 1 Samuel capítulo 3, essa história bonita. Salmo 79, me parece. Depois, carta aos Coríntios capítulo 6, depois o primeiro Evangelho de São João, lá o capítulo 1, versículo 35. 4 textos bíblicos. Aqui Deus fala. A gente só precisa ter essa atitude de acolhida. Fala. Vamos juntos? Que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Que teu servo escuta. Feche os olhos. Confirma, Senhor, o seu chamado, a sua palavra no coração de cada um de nós. Como o Senhor confirmou o chamado para André e Simão no Evangelho, eles que ficaram contigo aquela tarde, aquele dia. Nós estamos contigo aqui nesta noite, Senhor, e muitas outras. Confirma em nossas almas o chamado para viver a fé. Dá-nos a força para exercitarmos nas virtudes, como nos mandou São Paulo na segunda leitura. Fala, Senhor, em nossas almas. Convence-nos, livra-nos das enxurradas de ruídos, de mentiras,
falsas propagandas, ideologias que esse mundo quer implantar, Senhor. Liberta-nos, porque o Senhor é a verdade. E se o Senhor nos libertar, seremos realmente livres. É a verdade que nos libertará. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo